Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse estudo do Livro dos Médiuns para que todos aqueles que trabalham com mediunidade possam ter o conhecimento, possam se educar na mediunidade, possam render muito mais através das explicações que o Livro dos Médiuns nos traz. E nós ainda continuamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 16, onde Kardec está classificando os médiuns segundo o gênero e a especialidade das comunicações. E falamos então no último programa sobre os médiuns historiadores, que são aqueles que têm essa aptidão especial para as dissertações históricas. E às vezes nem depende do conhecimento deles. É uma variedade muito rara de médiuns positivos. E na nota de Herculano Pires, que nós já falamos no programa anterior, repetindo agora, só para a gente retomar os nossos estudos, ele fala dos exemplos numerosos que encontram-se na Revista Espírita, na bibliografia espírita, e fala do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é o exemplo por excelência, porque, como nós sabemos, o Chico Xavier, ele fez somente o curso primário, então ele não tinha uma instrução, ele não era um intelectual. E quando a gente começa a ler os romances que Emmanuel ditou para eles, os livros de André Luiz, que tem aquela parte científica, a gente fala, meu Deus, como é que ele conseguiu? E mesmo ele conta uma coisa interessante, o próprio Chico contava, quando ele estava encarnado, que quando ele trabalhava naquela fazenda, porque ele trabalhou muito tempo como funcionário público de uma fazenda rural, né? E ele cuidava dos canteiros, das plantações, dos canteiros. Então, quando ele recebeu aquele primeiro livro dele, de poesias, que se chamou O Parnaso do Além-Túmulo, vários poetas brasileiros que eram consagrados, já desencarnados, agora trazendo suas comunicações. E quando foi publicado esse livro, todo mundo falava, como que o Chico pode receber uma poesia dessa? Então eles falavam, deve ser alguém que está escrevendo, ou eles estão plagiando o autor verdadeiro e tal. E o Chico contava que quando ele estava molhando aquelas plantas com um regadorzinho, regando aqueles canteiros, ele recebia aqueles versos daqueles espíritos, Augusto dos Anjos e tantos outros, né? Famosos quando eram encarnados, mas ele fala assim, mas era muito mais bonito, eu que não consegui passar no papel da mesma forma, que ele era muito humilde. Mas então ele era esse tipo de médium, exemplo de que sem ter esse conhecimento das coisas, da intelectualidade maior, ele conseguiu trazer muitas obras históricas, os romances de Emmanuel, do tempo de Cristo, então contam com detalhes a história do povo judeu, do cristianismo, e o Chico não tinha esse conhecimento, né? Ele, Chico Xavier, encarnado. Então, um comentário também meu mesmo, que eu quero fazer é o seguinte, a médium Ivone do Amaral Pereira, foi uma médium fabulosa, que também viveu aqui no Brasil, trabalhou, e ela começou o trabalho mediúnico dela com 13 anos de idade. Com 12 anos ela já tinha estudado o Livro dos Espíritos, e foi para uma sessão mediúnica com 13 anos devido à mediunidade dela, fabulosa. Então, esse fato de não ter o conhecimento de ser criança, como já foi falado no programa anterior, as médiuns que ajudaram na confecção do Livro dos Espíritos eram duas adolescentes de 14 e 16 anos.
E elas tinham uma mediunidade inconsciente, elas não sabiam nada que elas estavam escrevendo, de maneira alguma. Então é para a gente ver que existem mesmo uma variedade de médiuns. Outros médiuns, segundo essa variedade, essa especialidade, são os médiuns científicos, que são especialmente aptos a receber comunicações relativas às ciências. Então, geralmente, eles têm um conhecimento científico e eles, então, são aptos a receber essas comunicações relativas à ciência. Mesmo que eles não tenham conhecimento, eles têm uma aptidão especial para trazer essas comunicações. Kardec falou também dos médiuns medicinais, que servem mais facilmente aos espíritos que fazem prescrições médicas. Isso aí a gente vê muito nos centros espíritas. Eu acho que via mais primeiramente. Atualmente, quase não sei, não tenho notícias de casas espíritas. Existem algumas, sim, mas são raras, onde os médiuns receitistas, que eles são chamados receitistas, Kardec chamou de medicinais, é a mesma coisa. Recebem, então, as receitas dadas pelos espíritos, né? Fazem essas medicações. E esses médiuns são muito comuns, que são os receitistas, porque apenas eles recebem as receitas, o nome do remédio, como fazer e tal. Geralmente esses receituários são homeopáticos, mas eles não são médiuns curadores. Olha a diferença. Eles apenas recebem o nome da medicação adequada para aquele tipo de mal que eles estão verificando. Mas eles não são médiuns curadores, porque eles só transmitem o pensamento dos espíritos, não exercem nenhuma influência por eles mesmos. Nós vimos que os médiuns curadores, eles têm um grande magnetismo e eles então, ainda ancorados por um bom espírito, eles conseguem então fazer com que a pessoa melhore daquele mal. Mas esses são apenas médiuns receitistas. O nosso querido Chico Xavier, apesar de ter uma variedade de mediunidades, ele tinha quase todos os tipos de mediunidades. Só que quando a missão dele era trazer os livros, e Emmanuel então pediu para ele se fixar na psicografia, deixando de lado as outras. Mas ele também fazia receituário mediúnico com o Dr. Bezerra de Menezes, né? E tem até algumas passagens, por exemplo, uma passagem que ele tinha um glaucoma, ele tinha uma doença no olho muito grave, e às vezes ele ficava horas e horas psicografando, ou no receituário mediúnico, que uma ocasião, o olho dele chegou a sangrar. E daí, quando começou a sangrar, depois já tinha terminado o trabalho, o Dr. Bezerra não estava mais presente, e ele, então, falaram para ele, mas por que você não falou para o Dr. Bezerra que o seu olho estava doendo muito e chegou a esse ponto? Porque eu não quis falar e tal. O Dr. Bezerra veio, apareceu. Chico, por que você não me falou isso que você estava sentindo no olho e tal? Eu falei assim, Dr. Bezerra, é porque eu sou uma besta. Ele falou. Daí o Dr. Bezerra, Chico, pelo amor de Deus, se você é uma besta, o que eu sou então? Ele falou, o senhor é o veterinário de Deus. O Chico tinha resposta para tudo. Então, e ele também tem uma passagem do Chico com o receituário mediúnico que apareceu lá no centro espírita que ele trabalhava, na Casa da Prece, uma mulher num estado muito mal. Se eu não me engano, ela tinha uma doença nos pulmões
e ela estava muito mal. E era uma mulher muito pobre, ela não se tratava com nenhum médico. E ela foi procurar o Chico, porque o povo ia procurar o Chico para se aconselhar, para se curar, para se cuidar. E ele tinha sempre uma palavra amiga para todo mundo. Então essa mulher foi procurar o Chico, e quando ela entrou, que ele viu, o doutor Bezerra passou um receituário para ela teve um atendimento com o doutor Bezerra, passou um receituário para ela tomar aquele remédio e voltar dentro de um mês. E daí ela foi, mas o Chico achou que a situação dela era muito grave. Ele até duvidou se essa mulher poderia se curar. E um dia, passado um tempo, ele estava novamente lá no seu trabalho, na Casa da Prece, e viu essa mulher que entrou pela porta completamente sã, mais gordinha, corada. E o Chico, como ele chegou numa situação que ele não distinguia quase sempre o encarnado do desencarnado, ele pensou assim: coitada, a mulher desencarnou, agora o espírito apareceu aqui. Ele pensou que a mulher havia desencarnado. Mas daí a mulher chegou para ele e falou: ô Chico, que bom, olha, eu me curei. Daí ele viu que a mulher estava encarnada. Daí ele falou: mas que bom, então a senhora tomou direitinho o remédio que o doutor Bezerra passou? Ela falou: Chico, vou contar uma coisa para você. Eu não tinha dinheiro para comprar aquele remédio. Então, sabe o que eu fiz? Era para tomar um comprimido por dia durante 30 dias. Então, eu peguei essa receita que você me deu, aquela receita, eu piquei em 30 pedacinhos. E todos os dias eu punha um pedacinho na boca com um pouco de água, como se eu estivesse tomando remédio. Chico, eu me curei. Então, para a gente ver a fé, para a gente ver a intercessão do Dr. Bezerra, para a gente ver esse trabalho do Chico Xavier, que coisa fabulosa. Então, nós ficamos sempre dando exemplos do Chico, porque para nós é sempre um alento a gente lembrar do seu trabalho quando ele esteve aqui. Bom, também continuando nossos estudos a respeito da variedade dos médiuns, Kardec falou nos médiuns religiosos, que recebem mais facilmente comunicações de caráter religioso. Isso não vai depender da crença do médium, dos costumes do médium. É uma especificidade dele. Ele recebe mais comunicações de caráter religioso. Então, é um tipo de médium que Kardec chamou de médiuns religiosos. Também Kardec falou em médiuns filósofos e moralistas, que tratam geralmente das questões de moral ou de alta filosofia. Vejam bem que são médiuns especiais para tratar de questões de moral, ou então de uma filosofia mais avançada. Existe uma nota do Espírito Erasto a respeito desse tipo de médiuns, filósofos e moralistas. Seguinte: todas essas classes são diversidades e aptidões dos bons médiuns. Então, de tudo que nós falamos aqui, de todos esses tipos, essas variedades, ele fala que são diversidades e aptidões dos bons médiuns, porque todos esses que nós estamos falando dizem respeito aos bons médiuns, né? As especialidades, além do conhecimento atual do médium, se deve ao fato de trazer esses conhecimentos de outra existência. Então, às vezes, o médium, na outra existência, eles já tinham esse conhecimento e os conservam em estado latente, fazendo parte dos elementos cerebrais necessários à comunicação dos espíritos. Então, eles já traziam isso de uma outra encarnação, estava lá latente no cérebro,
e quando ele é acionado, ele vem à tona e ele consegue, então, trazer. Então, de modo que esses médiuns são para os espíritos instrumentos mais inteligentes e maleáveis do que o seria um ignorante, um que não conhecesse. Seria pior, o espírito ia ter mais trabalho, não que ele não pudesse passar, mas ia dar mais trabalho. Agora, se esses já têm essa inteligência mais desenvolvida, se eles já acessam o arquivo mental deles, que está no perispírito, e eles então trazem esse conhecimento, eles ajudam esses espíritos na comunicação. Para eles são instrumentos muito melhores, né? Mais inteligentes e maleáveis do que aquele que não conhecesse nada. Então, nós estamos hoje já chegando ao final do nosso trabalho, pedindo a Deus que nos abençoe a todos. Claudete Moura para o divulgar.net.